Aleluia, glórias a Deus. Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus nesta hora. Deus tem uma palavra para o teu coração. Abra a tua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, no versículo 1, na direção do Espírito Santo de Deus, com o tema Persistir é amar. Peço a Deus que nesta hora abra o teu entendimento. Que Deus derrame sobre a tua vida nesta hora o discernimento da palavra. Que Deus te dê a sabedoria necessária. Que Deus te dê o conhecimento, a inteligência, para que você possa entender aquilo que Deus quer falar contigo, para que você possa entender a palavra. E peço a Deus que o inimigo não roube do teu coração aquilo que vai ser semeado nesta hora. Diz assim o livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Persista em falar a palavra de Deus. Não desista da tua família, que é um projeto de Deus. Não desista dos teus amigos, ainda que eles não consigam entender aquilo que você entende, ainda que eles não consigam ouvir aquilo que você fala. Espera em Deus. Confia na providência do Altíssimo. Mas não desista. Persevere. Persistir é amar. O apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Filipenses que ele não se cansava de escrever as mesmas coisas. Por mais que o povo continuasse caminhando errado, o apóstolo Paulo sabia que ele tinha que continuar falando, mandando cartas, dizendo a respeito de Jesus. Às vezes queremos ser maior do que o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Às vezes queremos tomar a frente do Senhor da glória, queremos transformar as pessoas num estalar de dedos, mas nós mesmos não estamos transformados pela palavra. Às vezes tropeçamos nos nossos próprios erros e queremos que as pessoas se convertam. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Persevere. Por
mais que as pessoas elas não se convertam de imediato com a palavra que vai sair dos teus lábios, uma semente foi plantada. A transformação na vida do ser humano, quem faz é Deus. Você vê que os apóstolos estavam com Jesus tanto tempo e eles ainda não eram convertidos. Na oportunidade que aconteceu, que tiveram, eles fugiram. Tá certo que tinha que acontecer, mas demoraram eles tantos anos para se converterem. Só se converteram de fato e de verdade quando o Espírito Santo de Deus foi derramado lá em Atos capítulo 2. E Jesus respeitou. Por que você não enxerga o ser humano desta forma? O apóstolo Paulo ele tinha um amor tão grande pela igreja de Filipenses. Tenha esse amor para com o teu próximo. Ainda que você não tenha esse amor para com os teus amigos e conhecidos, tenha esse zelo, essa firmeza de que Deus vai transformar a vida dos teus parentes. Seja filhos ou cônjuges. Continue perseverando. Eu vou te dar 5 tópicos para te provar que todo aquele que persevera é porque ama. E Deus vê isso. A Bíblia diz no livro de Neemias, no capítulo 8, no versículo 10. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. A Bíblia diz que Neemias estava junto com Esdras. E Esdras, ele trouxe diante do povo de Israel o livro da lei de Moisés. A Bíblia também diz que Esdras, ele era um escriba e um sacerdote. Então só ele tinha acesso a esse livro. E ele leu o livro ao povo de Israel. A Bíblia diz que Neemias ele era um governador. Estava junto com ele, junto com os levitas, todos juntos para ler o livro da lei de Moisés. E o povo parado para ouvir, porque eles não tinham acesso. E a Bíblia, quando ela fala a respeito disso no capítulo 8, após essas figuras terem lido o livro da lei, dispensaram eles, os abençoando com o manar do céu, orientando-os, e foram eles dispensados para comer, para saciar-se. Mas você vê como é que Deus ele é tão misericordioso. O povo de Israel era um povo tão terrível, desobediente. Enquanto havia um profeta, o povo seguia a doutrina de Deus. Bastava esse profeta morrer
que o povo dispensava outra vez, de geração em geração. Era preciso Deus levantar um homem ou uma mulher para direcionar o povo, para o povo parar de errar. E quanto mais isso acontecia, mais o povo se afastava de Deus quando os seus profetas desciam ao pó da terra. E mesmo assim Deus não desistiu desse povo. Persevere. O próprio Deus perseverou para com este povo, porque Deus sempre amou o povo de Israel. Os bichinhos de Jacó, não há nada impossível para Deus. Esse foi o número 1. O tópico número 2. Romanos 10, versículo 17, diz assim, ó: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela transforma vidas. Ela faz com que a fé cresça. Deus deu a fé para cada homem no mesmo grau. Mas quanto mais você a exercita, mais ela cresce. Quanto mais você mostra para Deus que é dependente dele, mais e mais a tua fé vai aumentar, porque milagres acontecerão. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O que você tem feito? Será que você tem pregado o Evangelho como a própria palavra nos ordena? Glórias a Deus. Número 3. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O inimigo, ele vai tentar de todas as formas tirar a fé do teu coração. O inimigo vai tentar tirar do teu coração aquilo que foi semeado, até te lançar na prisão, muitas das vezes sem ter culpa. Com a permissão de Deus, ele vai fazer, assim como fez com o nosso irmão Jó, que não tinha erros, que seguia a palavra de Deus à risca, mas Deus permitiu. Porém, saiu ele vencedor, vitorioso. Porque Deus não dá aprovação maior do que possamos suportar. Antes, nos deu o escape, justamente para suportá-la. Persista. Persista. Se você ama, você persiste. Não importa o que o inimigo tente fazer.
Ser fiel até a morte. Se coloque na posição de servo. Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos Deus abate. Quem é você? Persevere. Persista na oração. Persista no jejum. Persista na leitura da palavra. A mente vazia, ela é e sempre vai ser a oficina de Satanás, para te fazer pensar um monte de besteira que não edifica. Mude teus hábitos. A tua casa, a tua família precisa de você. A Bíblia diz que Ló, ele só foi salvo da ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra por causa de Abraão, que era amigo de Deus. Mas por tua causa, Deus ele vai alcançar a tua família. Pela tua fidelidade e sinceridade diante de Deus, Deus vai alcançá-los. Não importa se hoje eles estão nas mãos do diabo, fazendo tudo o que desagrada a Deus. Mas enquanto você estiver com os joelhos no chão, perseverando em oração, Deus ele vai fazer um milagre. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Jesus falou para Marta: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você tem convicção? Lázaro já estava morto há 4 dias. Já cheirava mal. O povo não tinha mais esperança, mas suas irmãs sim. Marta e Maria acreditavam no milagre. Às vezes você nem acredita que o milagre vai acontecer. Como é que Jesus vai operar? Creia até o fim. Número 4. Salmo 116, versículo 15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Deus ele ama a morte dos santos, porque Deus quer resgatar aquele que está na terra. Caso você não tenha percebido, a igreja está sofrendo de calúnias e perseguições e de escândalos. Eu sei que é difícil perder alguém, ainda mais quando é um ente muito próximo. Mas Deus ele prepara para salvar. Eu tive há alguns meses a perda de uma prima com a qual cuidou de mim quando eu era criança, crescemos juntos. Talvez os parentes e os mais próximos não acreditem,
mas ela foi salva pelo Senhor. Talvez Deus preparou ela e a levou porque ela poderia se afastar da presença de Deus e perder a sua coroa. Então, por esse motivo, Deus fez com que ela descesse ao pó da terra antes de acontecer qualquer coisa. É claro que nós não entendemos isso, mas certas coisas não é para serem entendidas. Mas tenho eu convicção de que ela era uma serva de Deus, e ao morrer foi para a glória junto com o Pai. E um dia eu a verei, sentada naquela grande mesa, nas bodas do Cordeiro, junto contigo. Não se entristeça pela perseguição que vem contra a tua vida. Pelo contrário, tenha a convicção de que você está servindo ao Deus Todo-Poderoso. Jesus ele fala no livro de Mateus: não podeis servir a dois senhores, ou há de obedecer a um e desobedecer o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é representado ao Deus da riqueza. Só podemos servir a um Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador do ser humano, aquele que está nos aguardando no céu, para quando adentrarmos pelas portas, abraçá-lo. E ele falará para cada um de nós: vinde benditos, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. É o nosso maior prêmio. Deus tem prazer no sofrimento dos seus santos. Para Ele é algo bom, como diz o livro de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Para que você prove, para que você carregue a sua cruz e Deus te enxergue, para que aquele sacrifício que Jesus fez não tenha sido em vão para com a tua vida. E você esteja com a tua coroa para sempre. Tópico número 5. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O livro de Hebreus não tem autor. A Bíblia não diz quem escreveu esse livro. Mas diante de tanto conhecimento celestial que Deus deu ao apóstolo Paulo, eu tenho para mim que ele foi o autor desse livro.
E o autor, ao escrever essas palavras, ele fala a respeito do medo da morte. Você tem convicção ou ideia, ou você já ouviu falar, para onde foram os profetas do Antigo Testamento? Não havia salvação. Somente 2 seres não viram a morte. O primeiro foi Enoque, que andava com Deus e um dia não se viu mais. Deus recolheu para si. E o outro foi Elias, que Deus mandou um redemoinho e o transladou. A Bíblia não diz que uma carruagem de fogo levou Elias. A Bíblia diz que a carruagem separou Eliseu de Elias e um redemoinho o levou. E ele também não viu a morte. Todos os profetas do Antigo Testamento foram condenados ao inferno, porque ainda não havia salvação. Aqui o autor está falando a respeito do medo da morte. Por causa desse medo estavam todos sujeitos à servidão, porque o diabo ele tinha poder sobre a morte. Mas a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, o único digno de abrir o livro e desatar os seus selos. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, ele fala que tem as chaves da morte e do inferno. E tenho convicção de fé de que ele resgatou todas aquelas almas do Antigo Testamento que estavam sujeitos à servidão, nas mãos do inimigo, que hoje não tem mais nada. Esse império da morte que ele tinha, agora ele não tem mais. Não temeis aquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Somente o Senhor Jesus, ele tem poder para te guardar e para te livrar. Se coloque na brecha, na posição, tape as legalidades. Viva uma vida de santidade ao Senhor, de separação. Se aparte do pecado, que só traz males para a tua vida. Hoje nós estamos debaixo da graça de Deus. Lembra o que diz Mateus capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não estou pregando para você religião, porque religião não salva. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Leve Ele contigo aonde quer que você vá. Abra a porta do seu coração para que Ele faça morada. Somente Jesus, Ele pode te dar vitória. Ele pode tirar os teus medos. O nome de Jesus está acima de todo nome. Então, sobre o nome de Jesus, profetize sobre a tua casa, profetize sobre a tua família, profetize sobre os teus amigos,
profetize sobre teus parentes, teus conhecidos. Persevere, persista. Se você ama, continue falando do amor de Deus. Amém? Esta foi a palavra que Deus separou para a minha vida em primeiro lugar. E esta também foi a palavra que Deus separou para a tua vida. Guarde na tábua do teu coração essa palavra. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique na paz, em nome de Jesus.